soja que vinha há pouco perdendo bastante na Bolsa de Chicago, tem apresentado muita volatilidade, né, os negócios, mas de uma maneira geral é uma pressão negativa. Essa pressão negativa reflete muito sobre os preços fechados aqui no Brasil. Para falar a respeito destes e outros assuntos relacionados ao mercado da soja, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Marcos Araújo, analista de mercados da Agrinvest, que participa do programa conosco. Marcos, obrigado pela sua participação, obrigado por estar com a gente aqui no canal do Boi. E nós temos observado uma certa volatilidade para a soja em Chicago, que chegou a perder os 12 dólares por bushel de piso nas posições de mais curto prazo. E apesar de ter tido alguma recuperação ou outra em alguns momentos, a pressão negativa é muito forte. Quais são hoje os fundamentos que estão impactando os negócios em Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã nós tivemos os dados de vendas dos Estados Unidos essa semana, uma venda muito fraca, Fabiano. Portanto, se os Estados Unidos estão vendendo pouco e a soja brasileira bem mais barata que a soja norte-americana, nós teríamos, portanto, um aumento da oferta interna nos Estados Unidos, o que acabaria repercutindo em maiores estoques por lá. Da semana passada para cá, Fabiano, o mercado reportou aí a venda de 5 navios de soja do Brasil para a costa leste dos Estados Unidos. 2 navios saindo por Itacoatiara e 3 navios saindo por Barcarena. A soja brasileira chegando nos Estados Unidos muito mais barato do que a soja do meio oeste dos Estados Unidos, tendo que se mover para a costa leste. Junto com isso também, nós tivemos hoje pela manhã dados econômicos dos Estados Unidos em relação ao desemprego. Os dados vieram acima do esperado, fazendo aí com que a expectativa do mercado junto ao Banco Central norte-americano, que essa dosagem de manutenção dos juros nos Estados Unidos poderia até mesmo dar uma baixada, e o dólar, Fabiano, que chegou a bater aí 4,97 praticamente agora a 4,92. Marcos, falando dos fundamentos hoje que estão sendo observados ou que devem ser observados, né? Os operadores nos Estados Unidos, fundos, os investidores e aqui no Brasil também. Quais são os elementos que precisam estar sob maior atenção num momento como esse, no qual se fala até numa crise bem mais expressiva para o sojicultor, para o agricultor brasileiro? É um ano de grande desafio, né, Fabiano? Você pega, por exemplo, não é um fato isolado apenas, um único fato. Nós hoje dependemos muito da China, tá? Nessas últimas 10 safras, o descompasso entre o aumento da produção mundial de soja em relação ao aumento do consumo mundial, nós temos nesse momento, depois do Covid, a economia mundial ainda não se recuperou ao ponto de nós termos essa demanda ativa ao ponto de absorver todo esse aumento da produção. Nessas últimas 4 safras a nível mundial, nós tivemos o efeito do El Niño nessa temporada, que está afetando muito o produtor do Brasil Central, e nas últimas 3 safras nós tivemos Laninha. Portanto, Fabiano, a produtividade mundial de soja, ela não respondeu todo o melhoramento genético que houve nesses últimos anos. Em 10 anos safras, Fabiano, a área de soja no mundo aumentou em 26 milhões de hectares. Nós temos um potencial, numa condição normal climática, a produção mundial de soja alcançar 417 milhões de toneladas. Nesses últimos anos, o consumo mundial de soja está estagnado ao redor dos 365 milhões de toneladas. Para essa temporada, com o aumento do programa dos biocombustíveis, o governo norte-americano prevê um aumento de 19 milhões de toneladas praticamente, o que é muito otimista. E hoje nós, infelizmente, somos muito dependentes da China na questão da importação de soja. E a soja brasileira, a soja que a China importa, vira carne suína praticamente. E você tem um consumo estagnado, uma mudança do hábito do consumidor chinês, uma população ficando mais velha. Essa conjectura causa essa pressão negativa nos preços que nós vimos, falando da oleaginosa, Fabiano.
Num cenário como esse, como é que fica ou como deve ficar a comercialização da soja brasileira, Marcos? Ela segue ainda em ritmo muito travado, muito lento, o produtor segurando esse ritmo de venda, não só o produtor brasileiro, como todo o produtor da América do Sul, o próprio norte-americano. Se nós fizermos uma conta hoje, Fabiano, você vai observar uma melhora nos prêmios da soja na exportação de março, menos 120, para maio, menos 75. Seria uma soja no porco de R$ 116 reais para agora, fevereiro, março, para maio, R$ 122 reais, um aumento de R$ 6 reais. Se nós olharmos, Fabiano, o produtor rural que optar por não vender a soja nesse momento, uma soja, por exemplo, base Dourados, R$ 100 reais seria uma referência hoje de uma soja spot para fevereiro. Se nós pegarmos essa soja, Fabiano, em 7 meses, manter ela armazenada, praticamente essa soja ela tem que se valorizar R$ 11 reais para o produtor pagar o custo de armazenagem, quebra técnica e o custo financeiro dessa operação, com juros a 11,25 a Selic. Então, esse ano é um produtor que esse ano exige do produtor muita atenção na comercialização, tá? Se ele busca uns preços R$ 5 reais a mais por saca, ele pode obter esse ganho com a receita financeira e se proteger contra uma eventual alta de preço em Chicago, comprando seguro de alta que nós chamamos de opção de compra, Fabiano. Marcos Araújo, vou te fazer uma pergunta, porque isso tem sido conversado em todos os grupos de produtores rurais, tem sido exposto por diversas instituições. Nós tivemos essa semana, inclusive, o presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, apresentando 6 parâmetros para que se tenha apoio à agricultura brasileira, apresentou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A comissão, a Câmara Setorial da Soja está discutindo o que pode acontecer e, se ocorrer, esses recursos não seriam o suficiente para lidar com o custeio e, de certo modo, lidar com a quebradeira, vou ter que usar esse termo, com uma certa quebradeira que pode haver para alguns produtores neste ano. Você acredita que esse cenário é inevitável? E, se ele for evitável, quais são as ações que podem ser tomadas sobre a ótica de negociação, sobre a ótica comercial? Fabiano, eu acredito, na verdade, que infelizmente, para quem se alavancou muito nesses últimos anos, quem cresceu muito horizontalmente e não criou uma estrutura financeira, uma bancabilidade para passar esses momentos de redução de preço, é uma quebradeira que vai vir aí, não tem muito o que fazer. É como aquela velha máxima, fumar faz mal para a saúde. Muita gente não deu atenção para o mercado, agora chega numa condição que está com câncer no pulmão, o cara está na UTI. Não tem muito o que fazer nesse momento para quem se encontra na situação de arrendamentos caríssimos, 20, 30 sacas por hectare, investir em pátio de máquinas muito pesado. Vai ser um ano que, infelizmente, vai exigir aí, algumas pessoas vão abandonar essas áreas marginais, assim como aconteceu, Fabiano, na temporada 2003, 4 até na 5, 6, que muitas áreas de soja, aí de Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Dourados, essas áreas mais marginais, né, umas áreas mais fracas, migraram para a cana-de-açúcar. Nós temos um cenário favorável hoje para o açúcar, uma rentabilidade favorável que acaba beneficiando as usinas a pagarem e ter condição de converter essas áreas de soja para a cana-de-açúcar, Fabiano. Bem, Marcos, para esses próximos períodos, dá para falar, né, ou trazer uma previsão de como que o mercado deve se comportar frente ao que está ocorrendo? Por exemplo, eu olhava os números aqui de vendas e exportações do Departamento de Agricultura americano, os cancelamentos muito maiores do que o que se confirmou de vendas mesmo. Isso, claro, deve surtir um efeito bastante negativo para os negócios na Bolsa de Chicago. Nós temos um dólar que, como você colocou há pouco, volta a ceder, estava caindo um pouco, agora estava abaixo de 4,93, em um dia que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma alta para preço de diesel, de gasolina, de gás de cozinha, entre outros fatores, mas alguns deles atingem diretamente logística para escoamento. Como é que você prevê
esses próximos dias em relação aos negócios com soja, tendo em vista tantas variáveis? Biano, a boa notícia até o começo da semana era que a redução no preço do frete, por exemplo, muita soja que foi originada nas operações de barter para agora retirada em fevereiro nas fazendas em Sorriso, nesse meu exemplo que eu vou citar, era uma estimativa de um custo logístico ao redor de 500, R$ 550 por tonelada. E o frete, nesse começo de semana, Fabiano, Sorriso Porto, você fazia ele com R$ 430 por tonelada. Tá? Uma redução no frete de R$ 70 por tonelada, isso representa 4,20 por saca a mais que poderia ser transferido para o bolso do sojicultor. Num ano difícil como esse, né, cada R$ 4 aí faz uma diferença muito grande. E agora, já não bastasse toda essa dificuldade, recuo de Chicago, recuo dos prêmios, dólar, agora também, para piorar ainda a situação, o aumento do custo da logística interna brasileira, que isso acaba repercutindo no bolso do sojicultor, infelizmente. Por isso, Fabiano, nós temos que provocar esse debate, né? O alto custo Brasil. Fabiano, quando nós tínhamos o dólar em torno de 5,80, esse custo logístico de Sorriso até o navio era em torno de US$ 60. Ele voltou para 110. Essa mesma distância nos Estados Unidos, esse custo logístico é em torno de US$ 40. Estou falando em dólares. Você imagina, portanto, Fabiano, quanto que o Brasil nós temos que melhorar nessa logística, porque a logística mais eficiente nos dá maior capacidade de vender soja mais barata ainda para a China. E no momento que o mundo tem hoje um excesso de oferta de soja e uma demanda retraída.